Mateus capítulo 22. Vamos fazer de tudo para não conversarmos. Esse é um momento muito especial. Estamos em pouca gente. Daqui a pouco os outros chegam, mas eu gosto de ter um costume de começar sempre no horário que a gente marca, ainda que tenha 2, 3 pessoas. Isso é para honrar quem chegou, tá bem? Então vamos começar sempre a hora que marcamos, para que a gente consiga fazer a coisa direitinho, tá? Então vamos começar. Abra sua Bíblia em Mateus 22. E eu tenho algo a dizer para você. Mateus capítulo 22. Todas as vezes que você ouve alguém falando na igreja, essa pessoa está falando daquilo que aprendeu de Deus, daquilo que trouxe no coração. Quando você ouve alguém cantando aqui na igreja, essa pessoa está cantando daquilo que traz no coração para o Deus eterno. É um oferecimento para o Senhor. Mas quando você abre a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Por isso não perca o privilégio de abrir a sua Bíblia. Deus quer falar com você. E eu quero dizer algo para vocês, meus queridos, meus irmãos. Eu não consigo imaginar que alguém adventista que esteja vivendo nesse tempo não esteja em sentimento de alerta. Eu não consigo imaginar você ou eu não estando em sentimento de alerta, preocupados. E por que eu estou falando com a palavra preocupação? Que outro sentimento você deveria ter nesse tempo, além do regozijo? Eu me alegro muito que Jesus volte, mas a quantidade de pessoas que ainda não sabem me preocupa. E Deus deu essa responsabilidade para mim e para você. E outra, nós temos a responsabilidade imensa de estar vivendo de acordo, porque senão vamos ficar. Presta atenção aqui no que eu vou lhe dizer agora. Se você perder o céu, você terá perdido tudo. Tudo. Você terá perdido teus filhos. Você terá perdido tua família. Você terá perdido casas, bens. Terá perdido a vida. Não despreze a graça de ter vivido, a oportunidade de ter vivido. Sabe o que significa isso? Quantos não vieram à luz da vida? Quantos foram abortos? Não foram como vocês. Vocês estão vivos. Nós estamos vivos aqui. Gente, isso é muito mais do que se pode pensar. Eu queria que agora você, nesse momento, orasse a Deus. Peça para Deus o batismo do Espírito Santo para você entender. Nós vamos tratar de um assunto seríssimo hoje, muito sério. E nossa igreja precisa entender essas coisas para saber como agir. Desde ontem pela manhã, sábado de manhã cedo, ontem nós fizemos 2 sermões. Desde ontem de manhã cedo, nós temos tocado em pontos nevrálgicos, pontos difíceis, pontos que machucam, pontos que faz a pessoa pensar. Pontos que dividem a opinião pública. Porque quando você fala alguma coisa, você se arrisca a alguns dizerem isso não é bem assim e outros aceitarem. Mas nem porque alguns dizem que não é assim é que você tem que parar. Eu queria que você orasse agora pedindo: Senhor, em nome de Jesus me ajude. Senhor, em nome de Jesus me batize com teu Santo Espírito. Fale com Deus, 2 minutos, vamos falar com Deus. Queridos, ontem pela manhã nós pregamos os sinais da volta de Jesus. Vocês se lembram disso? Nós estamos dentro dos sinais da volta de Jesus como nunca antes na história da Terra. Nós temos conosco a última entrevista que George Bush deu nos Estados Unidos. E as perguntas que foram feitas para ele e a resposta que ele deu foram exatamente cumprimento de profecia. E amanhã eu gostaria de passar isso para os irmãos. Ontem pela manhã nós falamos que graças a Deus, glória ao nome de Deus, nós estamos nos últimos dias da história da Terra. À noite nós trabalhamos a respeito das 10 virgens. A igreja virgem do Senhor, sendo convidada para participar das bodas, quando ele se casará, com todo esse trabalho especial que ele fez, quando ele consumará aquilo que ele planejou e que ele programou fazer para toda a história da humanidade. Você entende algo que eu vou dizer agora para você? Irmão, irmã, você está ajudando a escrever a história do universo. Sabia? Só porque você participa dessa igreja, você está ajudando a escrever a história de Deus. Já parou para pensar nisso?
É sério demais. Aquela passagem que lemos ontem de Efésios é uma das maiores responsabilidades que nós temos como povo. Estamos aqui para demonstrar perante todo o universo quem é Deus. Você se lembra do verso? Abra sua Bíblia em Efésios. Permaneça aberta em Mateus aí do jeitinho, coloque uma coisa para segurar. E vai lá para Efésios, por favor. Você precisa ler esse texto, meditar nele várias vezes por semana. Porque esse texto fala muito e muito claro qual a nossa responsabilidade nesses últimos dias da história da Terra. E o porquê que Deus nos chamou. Qual é a razão pela qual Deus chamou você e eu para estarmos vivos? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Quando todos encontraram, todos já acharam? Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 8 em diante diz o seguinte. É Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou. Põe o dedo aí, olha para mim. O que Paulo disse? Paulo disse: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a responsabilidade de pregar a todos os gentios os mistérios de Cristo, né? E pregar a todas as pessoas o evangelho. Tá claro ou não? Que bonita a responsabilidade de Paulo, né? Agora quer saber qual é a sua? Quer ver a tua? Nós deveríamos, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, ler o que você vai ler agora. Efésios 3, verso 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Uau! Paulo diz que a igreja demonstra para os mundos não caídos, para os anjos, demonstra para todos os seres celestiais quem é Deus. Irmão, pode imaginar o que é isso? Você, com a sua vida, demonstra quem é Deus. Por isso que quando você escolhe algo que não é bom, você está demonstrando perante o universo que o teu Deus tem essa característica. Quando você usa algum método que não é divino para resolver os seus problemas, você está dizendo perante o universo: o método que eu escolhi é esse. Você entendeu? Meu Deus é assim. Você sabe o porquê que é que Deus pede tanto que nós não sejamos idólatras? O que é ter outro Deus além de Deus? O que é isso? Colocar Deus sem ser o primeiro lugar, não é? Ou então adorar um outro Deus de verdade, não é isso mesmo? Adorar Buda, Maomé, Shiva, Boi, Apis, seja quem for, certo? Presta bem atenção que eu vou lhe dizer. Quando você usa métodos que não são divinos, quando você usa algo que não é do reino de Deus, você está colocando outra coisa no lugar de Deus. Você sabia? Por isso que eu insisto tanto. Qual o método que você usa quando tem um problema no casamento? Qual o método que você faz uso, que você toma na sua mão quando alguma coisa não dá certo? O que você faz? Eu não consigo entender que gente nossa, da igreja, gente que tem um Deus tão available, tão à vontade, tão à nossa mão, tão perto de nós. Lembre-se, quando Deus deu o Filho, Ele deu o céu inteiro. Povo que tem tudo, tome métodos tão humanos para resolver seus problemas. Não pode ser isso. Vocês sabiam, jovens, que vocês têm muito mais poder do que imaginam? Na mão de vocês, para vocês, existe um poder sobrenatural. É um negócio fabuloso. Porque Deus disse: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece a vós e já tendes vencido o maligno. Gente, eu nunca vi isso para um adulto velho, nem para alguém como eu. A Bíblia fala isso para os jovens. Que tal? Deus está mentindo? Hein? Você entende por que é que na igreja, infelizmente hoje, tem se passado uma ideia errada, dizendo que jovem é meio bobão. Eu não creio que jovem é bobão. A Bíblia não diz isso. Você entendeu, rapaz? A Bíblia não fala essas coisas. Aqui se passa a ideia nesse mundo que jovem só dá problema. Não é isso mesmo?
e que a gente tem que ficar adulando eles para eles virem. Quer que eu conte uma coisa para vocês de verdade? Mostra a verdade, faça um desafio real, dê estrutura para você ver o que acontece. Eu acredito no que está escrito aqui. Vocês nasceram para demonstrar para o universo quem é Deus. Imagine algo assim. Só Deus mesmo para fazer algo dessa forma. Olhe bem, quando Jesus veio à Terra, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele demonstrou perante o universo inteiro como era o plano da redenção. E aí ele deixa você e eu, deixa você, cada um que está aqui, para demonstrar perante o universo o que ele é capaz de fazer. Tem que ser muito bem escolhido, não tem? Tem ou não tem? Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Ontem eu quase terminei o sermão. Uma das últimas perguntas que eu fiz foi: você está sendo convidado para a ceia das bodas? Você já recebeu o convite? Vocês disseram sim. Foi ou não foi? Aí eu perguntei: vocês aceitaram o convite? Lembra? Só que não é só isso que você precisa. Você se lembra como é um casamento? Nos casamentos, últimos casamentos que eu tenho sido convidada, a gente recebe o convite e do lado vem um cartãozinho pequenininho, bem pequeno, que vem escrito assim: você deve responder se vai vir na festa ou não. É verdade ou não é? Tem até o dia tal para responder, não é assim? E você tem que mandar de volta aquele papelzinho dizendo ou se comunicar, confirmando a sua presença no jantar ou na festa, seja o que for, porque senão eles não preparam o seu prato. É verdade ou não é? Porque eles pagam por pessoa. Assim são os casamentos mais, cuidados de hoje em dia. Agora, Vera, Deus te abençoe. Agora presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Olha bem para cá, olha bem para mim. Querido, querida, o convite do céu precisa de resposta. Há 6.000 anos, Jesus está preparando a nossa chegada. Há uma mesa de prata bem longa, imensa. Ela é tão longa, que vai caber todos os salvos. Essa mesa de prata, irmãos, tem cadeiras marcadas. Na mesa existe o nome da pessoa gravado. Uau! Nossa, chega meu coração treme de pensar: meu nome está ali? Eu tenho meu nome já marcado? E o mais bonito, agora vem o bonito demais. Jesus já disse alguns nomes que estarão lá. Ele disse: alguns de vocês virão do Oriente e do Ocidente, sentarão-se com Jacó, Abraão e Moisés. Ele disse esses 3 nomes. Foi ou não foi? Isso me alegra. Eu vou conhecer Abraão de verdade, vou conhecer Moisés, vou conhecer Jacó, porque Jesus disse que eles estarão nessa mesa. Opa, mas e o seu nome? Você vai estar lá? Eu quero tanto que esteja. Eu quero tanto que você esteja lá. E foi visto algumas frutas que têm aqui. Romãs existiam ali, figos, uvas. Você gosta disso? Eu gosto. E existiam outras frutas que ninguém nunca viu. Estavam lá em cima, naquela mesa. E o incrível é que as pessoas que se sentarão aqui, no início da mesa, conseguirão enxergar até o final da mesa. Como isso é possível? Eu vou explicar uma coisa para vocês linda. Amanhã vamos ver se a gente consegue trazer um quadro para cá, um quadro negro. Eu quero marcar algumas coisinhas para você poder entender um negócio bem bonito. Para você compreender. Hoje eu vou dar uma pinceladinha só. Você sabia que Adão, nosso primeiro pai, não tinha nenhum limite? Nenhum. Adão era inteligente ao máximo e sua inteligência ia sempre crescer. Você pensa aí os bons, os grandões dessa terra, aqueles poderosos, os que tinham Adão não tinha limite nenhum. Adão, ele tinha inteligência tão poderosa, tão capaz. Imagine o homem mais inteligente que já viveu nessa terra. Não chega um dedinho de Adão. Bom, não é? Saber que você teve um antepassado assim. Teu pai, viu? Teu pai. Meu pai também. Não é?
Agora veja melhor. Adão, ele não tinha limite de visão. Eu, por exemplo, já fiz uma cirurgia nos meus olhos para enxergar melhor. Mas eu daqui não consigo enxergar aquelas pessoas lá do fundo. Assim sou eu. Não consigo enxergar perfeitamente as letras que estão lá do fundo. Você acha que Adão tinha algum limite? Ele tinha dificuldade para ler as letras pequenas? De jeito nenhum. Ele podia estar a quilômetros de distância, ele via até uma abelhinha que estivesse em cima da folha. Gostou disso ou não gostou? Hein? Pode imaginar que beleza? Adão se sentava no início da mesa, irmã. Se ele se senta ali, ele consegue ver até o final. Nossa raça decresceu, nossa raça perdeu capacidade. Agora imagine você transformado no céu. Hein, irmã? Imagine que beleza! Você transformado no céu. Irmã, essa carne aqui não vai ter nenhum micróbiozinho. Nada, absolutamente nada. Irmãos, não há como descrever a beleza, a grandiosidade do que Deus está preparando para aqueles que o amam. É muito grande, é muito lindo. E nessa mesa você vai estar sentado ali. É a ceia das bodas, viu? É para comemorar o casamento que já aconteceu. Ali você está sentado e consegue ver todas as pessoas ao mesmo tempo, mesmo essa mesa de quilômetros da maneira como tem. Como isso é possível? Não sei, descubra lá. Mas eu acredito. Vai ser assim. Agora, e a hora de servir? Quem vai servir? Quem vai servir? É Jesus, querida. O próprio Jesus vai servir esta mesa. O próprio Jesus vai servir. Irmão, imagina que coisa fantástica. Ele vai se cingir e ele faz questão. Quem cozinhou? Diz que Jesus, eu não pensei que Jesus era mestre cuca. Imagine isso, diz que ele vai servir você. Eu imagino Jesus servindo assim, dizendo: olha o que eu preparei para você. Gente, isso é demais, irmãos. Isso é demais. A majestade do céu servindo. No reino de Deus tudo é o contrário. Aqui nesse mundo, quanto mais você tem, quanto mais você consegue guardar, mais você acha que tem. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais você vai ter. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, que seja o servo, que seja o menor. Não é assim? No reino de Deus, tudo é o contrário. Não adianta, para Deus a beleza, no mundo aqui, ó, a beleza é algo que está por fora. Por Deus a beleza é aonde? Por dentro. A coisa de Deus, tudo é o contrário, irmão. Ali diz, se você quiser ganhar uma questão, olha para cá para mim. Por favor, olha para mim. Eu sei que o povo está chegando, mas olha para mim. No reino de Deus, se você quiser ganhar uma questão, você vai e briga, é assim? Não, como é que é? Você se humilha. Ele diz, quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será? Opa! Você percebeu que no reino de Deus tudo é diferente? A que reino você pertence? Qual é o reino que você pertence? Qual o reino que você pertence, irmão e irmã? Você está preparado para o banquete do céu? Só que para ir para esse casamento, para a festa do casamento, né? Tem que ter uma roupa especial. Sabia? Quando eu fui me casar com aquele rapaz, o Leandro, nós mandamos as moças, tinha 10 virgens também no meu casamento. Sabia? Vocês podem pensar, essa mulher é fissurada nessa história, né? Ela gosta dessa história. Tinha 10 virgens no meu casamento. Entraram ali 9 moças vestidas, todas de verde, que era a cor que eu gostava. E eu escolhi a roupa delas, dizendo, eu não quero nenhuma moça de alcinha. Você sabia que a gente tem que ter um cuidado especial com o que veste? Não é porque é uma festa é que a gente vai se vestir de qualquer jeito. Aí eu falei para elas e até desenhei o modelo, como é que entraria no meu casamento. E as meninas estavam lá prontas, todas elas vestidas do mesmo jeito, com as flores iguais, com tudo bonito, tudo igualzinho. Agora presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. As outras pessoas vestiram a roupa que queriam, né? Embora todo mundo sabia que tinha que ir bem decentezinho. Mas eu fiquei pensando um negócio interessante. Você sabia que na ceia do casamento de Jesus, nesta ceia que vai comemorar o casamento de Jesus Cristo, todo mundo vai ter que ter a mesma roupa? Sabia ou não? Qual é a roupa que você vai ter que usar para entrar lá?
Qual é a roupa que você vai ter que entrar para entrar lá? Ontem nós lemos um pedacinho lá em Apocalipse 19, diz que a noiva já se aprontou de linho fino, branco e resplandecente. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Agora você vai aprender mais um detalhe. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Vamos lá. O que é isso que você vai ver agora? Mateus capítulo 22. Não converse, por favor, não converse. Agora nós vamos juntos aqui entender uma parte muito poderosa do trabalho e da mensagem de Deus. Mateus capítulo 22 diz o seguinte: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante. Para e olha para mim aqui agora. Você se lembra que na parábola das virgens ele disse: o reino do céu será semelhante. É ou não é? Ele colocou a coisa no futuro. Mas aqui ele está colocando a coisa no... Eu quero que você preste atenção nisso. Estudar a Bíblia é uma ciência. Não leia simplesmente. E vou ensinar outra coisa para os meus irmãos em nome de Jesus. Queridos, cuidem em nome de Cristo. Implorem a Deus para ter gosto por ler a Bíblia. Você sabia que nem sempre eu tive vontade de ler a Bíblia? Nem sempre. Houve época em que eu achava tedioso ler a Bíblia. Quando eu era criança eu amava ler. Gostava muito porque meus pais ensinavam. Depois de um tempo que eu falei, eu não gosto mais. E aí eu não queria ler. Mas eu sabia que era errado. Você sabe o que foi que eu fiz? Eu comecei a clamar a Deus. Senhor, me dá vontade, Senhor. Por favor, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu não tenho vontade mais de ler. Você tem que ser sincero com Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Deus passou a me dar vontade de ler a Bíblia. E às vezes eu estava atendendo uma pessoa e eu estava pensando assim: que horas que eu vou ler a Bíblia? Eu queria muito ler. E é tão bom você ler que depois você lembra. O Espírito de Deus te faz ler onde estão os outros versículos. Olha bem o que eu vou te dizer aqui agora. Presta bastante atenção. Em nome de Jesus Cristo. Olhe bem. Quando você vê uma pessoa que sabe bastante da Bíblia, você fala: nossa, que dom, né? Não é dom não, viu? Não é ela que está fazendo isso. A Bíblia diz que quem faz lembrar é o Espírito Santo. Não é mérito nenhum de ninguém. É verdade ou não é? Por isso que eu insisto tanto com você. Peça o batismo do Espírito Santo. Peça, porque ele vai te fazer lembrar o que você leu. Você vai ler isso aqui agora comigo? Daqui uns dias, na hora que o Espírito de Deus precisar, ele vai usar sua mente. Tá claro? Isso é verdade, irmão. Continua lendo. Mateus 22, verso 2. Verso 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Põe o dedo aí e olha para mim. Que triste, não é? Alguém convidando você para celebrar a festa do filho, do casamento do filho, e você dizer: eu não quero ir. Que tal? Agora, quando isso é uma pessoa de uma estirpe poderosa, ali fala que é um rei que convidou. E as pessoas disseram: eu não quero ir. Continua vendo. 4. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que eu já preparei o meu jantar. Meus bois cevados já foram mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Olha esse rei insistindo, gente. Olha, eu já fiz tudo, já preparei tudo que tinha, agora venha. É isso que ele mandou dizer ou não foi? Agora dê uma olhadinha no verso 5. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Gente, esta informação me deixa muito apreensiva. O que Jesus disse que aqueles que não quiseram ir para a ceia, né, das bodas, que não aceitaram ir lá para permanecer, para estar junto, qual foi a desculpa que eles deram? Lê aí, olha o que eles disseram. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com pesar no meu coração. Preste bem atenção que eu vou lhe dizer agora em nome de Jesus. Olha para cá agora. Meu querido, minha querida,
Vocês sabem o que eu acho que tem tirado muito o povo de Deus do grande banquete? Sabe o que eu acho que tem atrapalhado o povo de Deus nesses últimos dias? A corrida pela vida, por aquilo que acham que precisam. Sabia? Por isso eu fiz a pergunta ontem para você: quanto do que você tem, você acha que precisa? Seja bem sincero em nome de Jesus. Se você espremesse um pouco, precisaria trabalhar tanto? Precisaria ou não? Pensa bem, seja bem sincero. E outra, qual foi o modelo de vida que Deus instruiu que nós deveríamos ter? Qual foi? Qual foi? Posso dizer uma coisa para vocês com toda a certeza do mundo? Vocês acham que uma pessoa rica é mais feliz que uma pessoa pobre? Quem aqui já foi rico? Ou quem é rico, né? Queridos, isso é muito sério o que eu estou falando para vocês. Vocês acham que uma pessoa rica é mais feliz que uma pessoa pobre? Sim ou não? Vocês estão certos, não é não. Não é mesmo. Não é o ter que faz alguém ser feliz. Não é o ter de jeito nenhum, é o ser. É o ser. Só que as pessoas investem mais em ter do que ser. Veja tudo pelo qual você está lutando. Todas as coisas pelas quais você está batalhando. Você realmente precisa disso? E nessa hora da história da terra, irmão, precisa ou não? Queridos, se nós parássemos, fizéssemos uma revisão de nossa vida, se a gente sentasse e começasse a olhar e visse o que realmente precisamos, e ticando um por um, você poderia deixar uma grande parte por fora. Poderia. Aquele rapaz, meu Leandro e eu, meu esposo, decidimos um dia botar fim a todas as coisas que eram supérfluas. Sabe o que é a única coisa que sobrou? Sabe o quê? Algumas peças de roupa para trocar, para você não me ver sempre no filme com a mesma. Mais nada. A comida Deus dá todo dia. Dá sim, irmãos. E em abundância, não tenha dúvida. Queridos, eu estou convidando vocês a viverem pela fé. Convidando vocês a começarem a viver como filhos, não como escravos. Filho recebe do pai, escravo é que trabalha. Você fala, mas você está falando para a gente parar de trabalhar? Não, estou falando para você parar de trabalhar tanto e dedicar mais tempo para a obra de Deus, para começar a viver. Senão você não vive. E isso é verdade. Sabe por que isso soa estranho nos seus ouvidos? Sabe por quê? Você não está preparado para a ceia, não. Quem nasce no reino de Deus tem que nascer como missionário. É verdade isso ou não é? E quem nasceu como missionário não consegue se calar. Ou você vive a vida dessa vida, ou vive a vida que o Senhor planejou. Olhem bem o que eu vou dizer para os senhores. Ou mudam de tática, começam a fazer da vida um estilo de vida em ser missionário, ou não vale a pena. Ou nós estamos fingindo. Eu vou fazer uma pergunta que eu não quero resposta. Quando foi a última vez que você pregou as 3 mensagens angélicas para alguém? Quantos estudos bíblicos você está dando por semana? Não é para responder. Você percebe que nós estamos aquém, muito aquém do que Deus pediu? E você sabe por que nós estamos assim? Se nós nos dedicássemos tanto para o trabalho de Deus como nos dedicamos para a nossa própria vida, Jesus já teria voltado. Sabia disso? Ah, se fizéssemos pelo reino de Deus o que fazemos por nossa própria vida. Vou fazer mais uma pergunta. Quantos aqui se formaram no 2º grau? Eu quero ver a mão, por favor. Levanta a mão. Então abaixa agora que eu vou fazer um negócio bombástico aqui com você. Irmão, olha bem para mim aqui. Todos os que estudaram, tiveram ou não que passar uma noite estudando? Tiveram ou não?
Eu estou vendo um monte de cabeça fazer assim. A noite todinha ali em cima do livro. E não foi uma só, não. Eu fiz isso várias vezes. Eu tinha muita dificuldade com matemática. Mas eu só tirava 10 em matemática. Ninguém sabia que eu era burra em matemática. Ninguém sabia. Quando eu vi que eu não entendia aquele negócio, eu dava o dobro do esforço. Estudava muito, implorava a Deus, pedia para as minhas colegas, pedia para todo mundo. Aí eu tirava 10. Mas ninguém sabia que eu não sabia. Aquilo era puro esforço. Outras matérias não precisava estudar muito, porque estava tudo aqui dentro, entrava com facilidade. Agora olha bem para mim aqui o que eu vou te dizer. Quando foi a última vez que você passou a noite toda lendo a Bíblia? Em cima de um ponto ali, para tentar entender. Sabe por que nós não fazemos isso, queridos? Porque não é importante. Sejamos sinceros. Se fosse importante, nós faríamos. Nós não fazemos, irmão. Essa é a verdade. E não fazemos, sabe por quê? Eu me lembro de um grupinho, viu? A irmã White ali e alguns. Estava ali aquele grupinho, em cima daquela passagenzinha de Daniel 8,14. O que foi que nós erramos? O que foi que nós erramos? O que foi que nós entendemos errado? E passaram 3 semanas orando e jejuando, pedindo a Deus. Sabia disso? Quando foi a última vez que você orou e jejuou por alguma coisa para entender uma passagem da Bíblia? Hoje, irmãos, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Por favor, olha para mim. Hoje em dia, as coisas mais embrionárias, mais simples da Bíblia nós não sabemos. A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Eu vou te fazer uma pergunta. O que é a diversão que seus filhos têm? Quais são as diversões que você permite para eles? Olha para mim aqui agora. Quando você deixa seu filho ver um leão, olha bem o que eu vou lhe dizer, conversando com um elefante, ou um bicho lá que não se sabe o que é, fazendo mágicas e etc, e conversando com um rato e correndo atrás, dificilmente essa criança vai se impressionar com a mula falando com balão. Ele nem vai ligar. E o pior é que eu falo isso e alguns falam assim, o quê? Alguma vez mula falou com balão? Irmãos, nós estamos numa distância de anos-luz do que Deus pediu para a gente fazer. E essa é a verdade, doa quem doer. Essa é a verdade. Estamos formais. Vestimos a nossa roupa, viemos à igreja, termina o culto, a gente fica falando ali fora. Passa o sábado inteiro falando de coisas que não devia no dia do Senhor. Termina o sábado, a gente vai para algum lugar, comer em algum canto. Passa o domingo fazendo qualquer coisa com a nossa família, seja lá o que for. Não vem à igreja no domingo. Não vem à igreja na quarta. E passa a semana vivendo como quer. Quando chega na sexta-feira, passa a hora do pôr do sol, entra na hora do pôr do sol lá, mas Deus me entende, está tudo bem. Gente, eu vou dizer um negócio para você. Eu poderia vir aqui falar um sermãozinho bem legal. Daquele que você ia me dar um monte de abraço no final e dizer assim, ai, que legal, sair daqui animada. Eu não posso mentir para você. Eu não posso te enrolar, querido, querida. Ou nós mudamos, ou afundamos. Não tem outra saída. É hora de tomar nossa vida na nossa mão outra vez. Quer que eu diga mais uma coisa para você? Presta bem atenção. Para nós dizermos que somos realmente cristãos nessa terra, para nós levantarmos a cabeça e dizer que somos adventistas do 7º dia, que estamos aqui como provar o caráter de Deus perante a humanidade, nós temos que realmente nos importar pelas pessoas. Realmente devemos nos importar pelo outro. Seja sincero com você mesmo. Quanto de amor, amor de verdade, tem no seu coração? Às vezes a gente pensa assim, amor cobre uma multidão de pecados. Eu já ouvi tanto essa frase. O amor cobre o pecado quando foi confessado, de outra forma não. Amor perdoa. Mas só funciona perdão, queridos, quando há confissão. E é isso que a gente precisa fazer, senão não adianta. Continua vendo aqui, ó. Olha bem, Mateus 22, verso 5.
Mateus 22, verso 5, continua vendo. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Agora veja o 6. O restante apoderaram-se dos servos, os maltrataram e mataram. Olha para mim de novo. Queridos, quem que agiu pior? Os que foram para o negócio e para o campo, ou os que pegaram os mensageiros de Deus e mataram e maltrataram? Eu vou entrar numa área muito delicada, mas eu preciso falar isso. Irmãos, estamos numa época odienda, numa época triste na história da igreja. Uma época em que nós nos sentimos no direito de falar mal da liderança, falar mal da nossa igreja, falar mal de qualquer instituição. Hoje, se você abre o teu computador, existem sites fabricados no inferno para poder falar mal das pessoas, e o alvo são os líderes. E nós nos sentamos e falamos a respeito disso como se fosse a coisa mais simples da terra. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não nos chamou para essa função. Essa não é a nossa função, de jeito nenhum. A Bíblia diz: clama Israel o pecado do povo. Se Deus te der a oportunidade de você pegar a Bíblia e vir à frente pregar, faça-o. Mas antes muda a tua vida. Sabia? Essa é uma realidade. Nós tomamos uma posição que Deus nunca nos deu para tomar. E Deus vai nos cobrar duro. Vai nos cobrar duramente. Vocês sabiam que existem homens que são ungidos pelo Senhor? E eu descobri que todos somos ungidos. Todos nós. Mas existem alguns que Deus ungiu pelo trabalho e eu os respeito. Eu os respeito. Nossa casa respeita a liderança. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria. Se você tem alguma coisa contra alguém na liderança, você tem que falar para alguém com quem você tem esse problema. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Corre e fala para a pessoa. Irmão, o que vai me adiantar se eu tiver um problema com essa senhora e chegar para você e contar? Adianta alguma coisa? Eu só estou aumentando o meu pecado e o seu. Você porque está ouvindo, eu porque eu estou falando. Agora, se eu chegar para ela e falar para ela, que graças a Deus a gente nunca vai ter nenhum problema, né, querida? Mas se eu chegar e falar para ela, eu estou agindo conforme Deus pede. Mateus 18 diz isso. E essa é a única posição aceitável. Não tem duas. Ele não deu nenhuma saída, é só essa. Aqui os servos, um correu para o campo, foi embora, falou não quer nem saber, fez pouco caso. Outro pegou, os enviados pegou e maltratou, e outros até mataram. Olhe bem. Meus queridos, nós matamos as pessoas. Às vezes eu chego em um certo lugar, só que pela língua dos outros eu já cheguei antes. É um negócio incrível. E já se disse coisas que nós fizemos que eu nunca nem pensei em fazer. E aí eu ouço aquilo e eu falo, nossa, que mente fértil. Mas por que isso? Você sabe por que é que se fala essas coisas? Abre bem seu ouvido agora, porque você vai entender um negócio muito sério. Satanás odeia que se fale a verdade. Ele é o pai da mentira. Quando alguém fala a verdade, irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Se ele pudesse, ele matava. Você sabe por que Satanás não mata os anjos dele? Ele não gosta nem dos anjos dele. Ele não gosta nem dele. Se ele pudesse, ele se suicidava. Mas ele não pode, ele tem a hora certa para morrer. Ele não vai morrer antes do milênio. Não vai. Agora presta bem atenção numa coisa. Satanás, ele odeia você e eu. Muito. Muito. E ele só não te mata porque Deus não deixa. Lembra que eu te disse que Deus está com uma mão segurando o mal, com a outra mão ele está chamando você. Vem, vem enquanto é tempo. E ele está fazendo isso. Agora, presta bem atenção que eu vou lhe dizer. Quando ele não consegue fazer calar a boca do profeta, ele tenta, hein?
Ele arruma de tudo para falarem mal daquela pessoa, para judiar, para desanimar, para fazer o profeta não pregar, para fazer o profeta achar, botar muito medo, fazer as pessoas dizerem não ouça, não, essas coisas todas. Se ele não consegue calar a boca do profeta, ele tenta tampar o ouvido de quem tinha que ouvir. Como que ele tampa o ouvido de quem tinha que ouvir? Antes do profeta vir, ele joga um montão de mentira. Aí as pessoas ouvem e falam bem assim, eu não vou ouvir essa pessoa não, ela não vale nada. Sabia? Posso dizer uma coisa para vocês? Pior do que matar uma pessoa é falar mal dela. Você acha que tem alguma coisa para mudar? Tem ou não? Hoje nós estávamos comentando um negócio interessante. Eu li num certo local sobre as comissões da igreja e eu quero comentar isso aqui. Eu comento em toda a igreja, vou comentar aqui também. Na comissão da igreja, irmãos, eu nem sei quem faz parte de comissão aqui. Não sei uma só pessoa que faz parte da comissão. Eu quero dizer uma coisa para os senhores, irmãos, que fazem parte da comissão da igreja. Na comissão da igreja, se falamos algo contra alguém, sem ter falado para a pessoa, é pecado passível de morte, diz a Bíblia. Salmo 101, verso 5, diz isso. Quem falar do seu irmão nas escondidas, diz Deus, eu o destruirei. Sabia? Falar dos outros, olha aqui o termo que eu vou lhe dizer agora. Falar dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Falar dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. É uma responsabilidade muito grande que você não precisa pegar na sua mão. Eu vou ler Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei, diz a Bíblia. É sério ou não é? Está na hora de começarmos a tomar uma nova posição ou não? Irmãos queridos, se vocês estiverem numa comissão da igreja, numa reunião de desbravadores, numa reuniãozinha do fundo da igreja, depois do culto e alguém começar a falar mal, qual é a sua posição? Por aqui que não tem espinho. Sabia? Repreende a situação. Toma um ponto decisivo. Tá bem? Agora presta atenção no verso 7, Mateus 22, verso 7. Olha o que diz aqui. Por um tempo grande eu não entendia muito bem isso aqui, mas agora eu entendi. Olha o que diz aqui, Mateus 22, verso 7. O rei ficou com muita raiva. Enviou seu exército e destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Vocês sabem de quem é que Jesus estava falando aqui? Parábolas de Jesus conta para nós de quem Jesus estava falando. Abre bem teu ouvido agora. Sabe quem foram os primeiros convidados para as bodas? Sabe quem? Deus convidou o povo judeu. Venham para as bodas. O que foi que eles fizeram? Deram desculpa, não foi? Vou para o meu campo, não fizeram caso. Aí ele manda mais servos para convidarem. Aí o que foi que aconteceu? Mataram os enviados de Deus. Aí o rei ficou com muita raiva. Presta atenção que eu vou dizer. Mandou queimar a cidade deles. Mandou o exército queimar a cidade deles. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém foi queimada pelo exército de Tito. Agora olhe bem para mim aqui que eu vou lhe dizer um negócio bem sério. Tudo que Jesus fala, mesmo que seja por parábolas, tudo tinha uma aplicação eterna e universal. Tudo. O que Jesus falou tem uma aplicação direta para a sua vida e para a minha e para todas as pessoas que estão lá fora dançando e bebendo agora. Todas as pessoas. Isso vai fazer grande diferença no que eu vou dizer para você aqui agora. Presta atenção que Jesus disse no verso 8. Então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram? Gente, pode ter coisa pior de um Deus dizer a respeito dos convidados? Não eram dignos. Aí o que ele fez? Verso 9. Ide às encruzilhadas. Quem que mora em encruzilhadas, gente? É gente de boa estirpe? Não, né? Ide às encruzilhadas e fazei o quê?
E convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidado. Opa! Quando uns rejeitaram, aqueles outros que foram encontrados encheram a sala do banquete. Mas irmãos, você vai dizer que fácil, olha que simples. Por acaso, convidado pobre tem dinheiro para comprar a roupa certa para ir na festa? Só que esse rei proveu. Esse rei mandou cada convidado vir com a roupa que ele mandava para a pessoa vir. Quer ver isso? Continua vendo aqui, ó. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. Epa, olha um aqui que não está com a roupa certa. Veja o verso 12. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, fez o quê? Emudeceu, ficou calado. Você sabe por que foi que esse homem ficou calado? Porque ele sabia por que ele estava sem a roupa. Gente, há uma lição impressionante aqui. Qual é a roupa para entrar no banquete? Presta atenção que eu vou ler agora. Eu preciso de alguém aqui que venha me ajudar para ver se eu estou lendo certinho. Você pode vir aqui, querida? Pode me ajudar? Você está prestando tanta atenção? Chega aqui pertinho de mim. Eu vou ler e você levanta a mão se eu ler errado. Combinado? Olha o que está escrito aqui. Isso aqui é o Parábolas de Jesus, tá? Quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. A cada um foi provido um vestido de bodas. Esta veste era um presente do rei, uma dádiva do rei. Usando-a os convivas, aqueles que foram convidados, demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com trajes comuns. Recusava fazer a preparação exigida pelo rei. Qual era a preparação que o rei estava exigindo, queridos? Veste a roupa que eu estou dando, é ou não é? E um simplesmente falou: eu vou com a roupa comum. Ok. A veste provida para ele com grande custo, desdenhou usar. Deste modo, insultou o seu senhor. E a pergunta do rei: como entraste aqui não tendo vestido nupcial? O rapaz nem pôde responder. Por quê? Por que ele não respondeu? Ele não teve nem coragem de dizer, porque ele tinha total consciência que ele estava errado. Olhe bem, condenou-se a si mesmo. Então o rei disse: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Agora presta atenção aqui. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Irmãos, que frase é essa? Caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O que é isso? Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino e resplandecente, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino, diz as Escrituras, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, é pela fé comunicada a todos que aceitam como seu salvador pessoal. Fica aqui um pouquinho, querida. A justiça de Cristo tem que ser vestida. Tem ou não tem? A isso leva algumas pessoas. Se eu parasse aqui com essa moça e lesse só esse, eu estaria pregando o sermão pela metade. Sabe por quê? É o caráter de Cristo que você tem que vestir. Mas isso não é para cobrir os pecados encobertos. Aqueles pecados guardados e acariciados. As coisas que nós não queremos deixar. As coisas que nós brincamos conosco mesmos. Fingindo que ninguém está vendo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagina a quantidade de olhos que estão aqui invisíveis. Você sabe por que é que Deus não permite que a maior parte de nós veja anjos do Senhor? Sabe por quê ou não?
Não seria interessante que nossos olhos fossem abertos e todos nós víssemos a multidão de anjos que estão aqui? Seria ou não seria? Mas Deus é justo, muito justo. Tudo que Deus permite no trabalho, nessa guerra entre o bem e o mal, para os anjos de Deus, Ele tem que permitir para os anjos do mal. A irmã White comenta que se nós pudéssemos ver normalmente os anjos do bem, Deus teria que permitir aos anjos do mal também serem vistos. E diz que nenhum de nós conseguiria mais dormir se víssemos a maldade estampada nos atos dos anjos do mal. Já pensou? Está entendendo isso, querido? Sério isso, né? Agora, os anjos do bem estão aqui, estão ou não estão? É sério ou não é? Aqui temos anjos do bem, estão aqui dentro conosco. Agora presta atenção numa coisa séria. Vocês acham que eles desaparecem quando estamos fazendo uma coisa escondida? Eu fui criada com algumas besteiras que contaram para mim, dizendo: olha, os anjos correm de você. Eles não entram em todo lugar. Quem é que marca o que a gente está fazendo de errado no lugar ruim onde a gente vai? É o anjo, o relator, sim. Ele vai lá, sim. Ele é obrigado a entrar nessas favelas do mal que a gente entra. A gente leva os seres celestiais para o inferno onde a gente vai. Quando clica um computador para ver a podridão, ver a sujeira da pornografia, o anjo do Senhor fica ali também. Você sabia disso? Ele tem que virar seu rosto, tem que sofrer a desgraça do nosso pecado. Que tal, queridos? Você acha que quando uma moça se veste de forma como Deus nunca permitiu que uma filha de Sião se vestisse, o anjo de Deus sai de perto dela e deixa ela sozinha? Não, ele é obrigado a passear com ela daquela forma. Queridos, nós não temos ideia da santidade que deveríamos estar vivendo, do tipo de vida que deveríamos estar expressando. Nós não temos ideia. E vivemos de forma como se nunca tivéssemos de dar conta. Não há um só momento que você está sozinho, querido. O Deus do céu está vendo tudo que você faz. Meu Deus não dorme nem um minuto. Existem testemunhas celestes em tudo. Olhe bem que coisa séria aqui, ó. Presta bem atenção, ó. A veste branca de inocência que foi dada aos nossos primeiros pais foi dado para tampar a nudez. E rodeava os nossos primeiros pais aquela veste. No dia que eles pecaram, eles se sentiram nus. Nus do quê? Da presença de Deus, da glória de Deus sobre seus corpos. Hoje em dia nós andamos nus, queridos, da glória de Deus e não percebemos mais. Não notamos. Nem folha de figueira a gente cose. A gente não corre atrás de nenhum tipo de provisão. Porque a gente nem sente mais. Eu me lembro o pastor Bullion contando um negócio. Ele falou que quando terminou de pregar um dia, um rapaz encontrou ele no final do culto e disse assim: pastor Bullion, deixa eu te falar uma coisa. Vocês ficam lá falando que sente Deus falar com vocês, tem que sentir o Espírito Santo. Quer saber de uma coisa? Eu não sinto nada e nunca senti nada, se você quer saber. Pastor Bullion disse que olhou para ele e falou: meu filho, se eu pegar uma pessoa morta, colocar lá no meio da rua e fazer um Scania passar em cima dele, ele vai sentir alguma coisa? Aí ele falou: não, pois é, você não sente nada porque você está morto, filho. Meus irmãos, essa é a realidade da maior parte. É hora de começar a reviver. E sabe como é que a gente revive? Existe uma maneira de Deus fazer isso, é decisão. Olha que coisa séria aqui, ó. Presta atenção uma coisa. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos são levados cativos a ele, vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de Jesus. Estar trajado com as vestes de Jesus não é desculpar permanecer no nosso erro e dizer: Jesus já venceu por mim. Isso não existe. É viver a vida que Jesus viveu.
Olhe mais aqui, ó. Não é bastante crermos que Jesus não é o impostor. E a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Podemos até crer que o nome de Jesus é o único debaixo dos céus, pelo qual devemos ser salvos, e contudo podemos não torná-lo pela fé nosso salvador pessoal. A gente pode até dizer que crê, mas a gente não torna ele nosso salvador pessoal. Não é bastante crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no hall da igreja. Às vezes a gente pensa que ter o nome registrado nos livros da igreja é sinal que nosso nome está registrado aonde? Não é assim. Não é assim. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele, este está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Opa! Isso está lá em 1 João 3,24. Queridos, como é que a gente sabe que Deus está em nós? Pelo Espírito que demonstramos que temos. Como é que é isso para nós, queridos? Como é? Irmãos, a veste que o rei mandou usar é um caráter perante o Senhor. E eu vou dizer um negócio para vocês, isso não se acontece, não se recebe da noite para o dia. Eu vou ler uma última frase, diz assim, ó: a justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. Está escrito isso, menina? Tudo? Obrigada, filha. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado, nem um. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, só vai entrar lá quem tiver o caráter de Cristo. E no dia que tivermos o caráter de Cristo, Jesus voltará para nos reclamar como dele. Sabia? Mas na Bíblia fala de outra ceia. Não fala só da ceia do Cordeiro. Fala da ceia de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui tem que escolher uma só, tá bem? Quantos aqui escolhem a ceia do Cordeiro e quantos escolhem a ceia de Deus? Em qual das duas ceias você quer estar? Quantos escolhem ceia do Cordeiro? Levanta a mão. Quantos escolhem a ceia de Deus? Levanta a mão. Outras não escolheram nada, não existe isso. Irmãos, não tem meio termo. Tá bem? Não adianta porque nessa ou você vai estar numa ou noutra. Quantos escolhem a ceia do Cordeiro? Vai lá. Quantos escolhem a ceia de Deus? Irmãos, de novo, eu estou vendo um monte de gente aí paradinho. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Não adianta, porque você não vai poder estar nas duas. Quem está numa não está na outra. Apocalipse. Dê uma olhada que coisa impressionante que você vai ver agora. Apocalipse 19. Apocalipse 19. A outra ceia. Tá bem? Todo mundo pegou? Apocalipse 19? Apocalipse 19, verso 9 diz assim: e disse-me, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa é a primeira ceia, né? Quer ver a segunda? Apocalipse 19, verso 17 em diante. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Opa! É outra ceia, né? É a ceia do grande Deus. Se você disse que queria estar na ceia do grande Deus, quer que eu te diga uma coisa, querido? Mude de ideia rapidinho antes da gente continuar lendo. Você tem que estar na ceia do Cordeiro. Porque na ceia do Cordeiro, querido, vai ter uma mesa posta para você sobre a mesa. Na ceia de Deus, você vai ser o menu da mesa. Olha o que diz aqui, o verso 18, 17 e 18.
Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os grandes sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Olha para mim aqui. Queridos, é triste dizer o que eu vou dizer agora. Meus irmãos, Deus está fazendo um convite. Receber aqueles que Ele chamou, atendendo o seu chamado. Que Deus possa abençoar você e fortalecer você pela graça do Senhor. Nesse momento eu quero pedir algo muito sério para você. Em nome de Jesus, não converse. Lembre-se em nome de Jesus Cristo que todas as vezes que estamos na igreja, que escolhemos uma roupa para vir à igreja, que resolvemos vir à casa de Deus, estamos prestando um culto. A roupa que você escolheu para vir é um culto a Deus. A comida que você comeu para vir para a casa de Deus é um culto a Deus. A maneira como você se comportou, as decisões que você tomou, isso tudo é um culto a Deus. Nesse momento eu queria te pedir que você fizesse algo muito grande, algo muito poderoso. A única coisa que faz realmente diferença na igreja, que você se encomendasse a Deus, que você pedisse ao Senhor que abençoasse você. Por que eu estou pedindo isso? Prestem atenção, muitas das coisas que eu vou falar, muitas das afirmações que eu vou fazer aqui, os irmãos vão ter essas informações escritas. O que eu estou querendo dizer? Eu quero ver se eu deixo aqui com o pastor da igreja um pouco daquilo que a gente tem, que vai acontecer daqui uns dias, irmãos, daqui uns dias. E só vai fazer o convite para participar da ceia dele, da ceia de Deus, depois que a porta da graça for fechada, sabia? Irmãos queridos, em nome de Jesus, ainda há tempo. Só que nós só temos o agora. Nenhum de nós tem o minuto seguinte. Nenhum. Eu me lembro que eu atendia no IAE pessoas que vinham conversar comigo. E enquanto eu estava ali atendendo algumas pessoas, chegou um senhor de bicicleta dizendo: Maísa, eu preciso falar urgente com você. Maísa, eu preciso falar urgente. Eu falei: tem umas 3, 4 pessoas na sua frente, espera um pouquinho. Aí ele falava: eu preciso falar urgente, urgente. Ele tinha vindo de bicicleta. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu falei: irmão, espera só um pouquinho, fica chato eu passar o senhor na frente dos outros, espera um pouquinho. E aí ele esperou, agoniado, angustiado. Quando eu consegui falar com ele, ele conseguia só falar 15 minutos. Ele falou o que tinha que falar, montou na bicicleta, eu orei por ele, eu fiquei olhando por ele assim, ó. Aí ele foi embora. 5 minutos depois, o rapaz lá da guarita, do colégio, telefonou para dentro dizendo que um caminhão tinha passado em cima dele e ele tinha morrido. Eu fiquei tão desesperado, eu falei: Senhor, eu fui a última pessoa a falar com ele. A última pessoa a falar com esse homem. Queridos, nenhum de nós tem um minuto seguinte. Se você soubesse a quantidade de informações, quanto eu implorei por aquele homem naquele dia. Eu não sei quantas vezes eu tinha já pedido para ele, para mudar de vida. Não sei quantas. Irmão, o que você mais precisa? Quais são as coisas que Deus ainda precisaria fazer por você? O que mais você espera que Jesus faça? Nenhum de nós, olhe bem o que eu vou lhe dizer, nenhum de nós vai ter desculpa na hora que o dono do banquete perguntar: cadê a roupa? Não pense que nós vamos ficar dando desculpas, não. Nenhum vai dar desculpa, porque todo mundo vai saber que errou porque quis. Sabia? Todo mundo vai saber que errou porque quis. É hora de tomarmos na nossa mão de volta a nossa vida. É hora de orar muito por quem não quer. Se você tem um esposo que não quer, Jesus está disposto a te ouvir, porque Ele ama mais teu marido do que você. Você tem um filho fora da igreja,
clame por ele em nome de Jesus. Deus ama seu filho mais do que você. E a última oração que Jesus vai responder antes de sair do lugar santíssimo são as orações das mães. Você, jovem, você ouviu o que eu falei no início? Há poder no nome de Jesus para vocês. Levante a cabeça, não vive igual o povo do mundo. Esse povo daí de fora está todo infeliz. Por que você quer ser infeliz? Você podia ser diferente dos outros. E está na hora de você começar a levantar a cabeça e viver de forma real, como rei. Está ouvindo? É hora de começar a viver assim. Dê para os seus filhos o que presta. Querida, busque o que é bom. Busque o que é bom, filhinha. Eu sei que você está entendendo o que eu estou te falando. Busque o que presta, menina. Queridos, é hora de começarmos a fazer de nossa igreja aquilo para a qual ela foi instituída. Vista a roupa real, irmão. Vista a roupa que o rei mandou. E eu não estou falando dessa roupa aqui. Essa também faz parte. É o teu caráter. E a única coisa que a gente vai levar para o céu, é ou não é? A única. Enquanto eu estiver cantando, eu vou cantar um hino para o meu Senhor. Eu queria que você falasse com o teu Senhor. Dissesse para Deus: Senhor, me ajude. Você não tem um minuto seguinte. Todos nós temos alguma coisa para entregar nas mãos de Deus. Todos nós temos alguma coisa para mudar. Todos nós temos alguma coisa para implorar ao Senhor. O que é que você tem hoje para implorar a Deus? O que é? Quer que eu te diga uma coisa? Deixa Deus cuidar dos teus problemas. Peça para Deus alguma coisa mais eterna do que as coisas daqui. Não fica perdendo tempo. Do que é que eu estou falando? Me mostra na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, um só lugar aonde Deus tenha mandado você resolver seu problema. Mostra para mim. Ele não mandou em nenhum lugar. Ele falou: vinde a mim. Todo mundo sabe, não sabe? Isso ele falou. Agora, ele deu ordem para você ir para ele e pedir, implorar para mudar seu coração. Mas você tem que ir decidido. Decidido. Fala: Senhor, eu decido em nome de Jesus. Eu decido. Estudar a palavra, queridos. Corre atrás da palavra de Deus. Corre atrás da verdade. Enche o seu coração. Não permita que nada te atrapalhe. Fortaleça a tua vida em nome de Jesus Cristo. Não deixe que nada atrapalhe você em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus realizar a obra. Deixa. Fortalece a tua vida no Senhor. Fale com Deus agora. Converse com Ele. Se as ondas desta vida destruírem a tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo
dia eu prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Querido, querida, vá hoje aos pés do Senhor, hoje, não amanhã, e te inclina perante o Senhor e peça: Senhor, usa o que for necessário, mas me mostra, trabalha comigo, tire a minha paz, se preciso for, mas não me deixe sem alerta, não me deixe sem ver, sem enxergar. Eu quero o teu caráter. Você tem coragem de pedir isso? Tem? Deus vai revelar os seus pecados para você, sabia? Deus se importa com você. Dando o seu filho, Ele deu o céu inteiro, irmãos. Não há nada que Deus não desse por você, nada. Queridos, um dia todo mundo vai ter que se arrepender. E eu queria que você levasse essa frase hoje com você, ó. Um dia todos terão que se arrepender, até o diabo. Ele vai se ajoelhar na presença de Deus e vai dizer assim, ó: o Senhor estava certo e eu estou errado. Se todos vão ter que se arrepender, por que não se arrepender agora? Por que esperar para depois do milênio, hein? Por que ficar sendo duro? Olhe bem, Deus não vai encher o céu de gente rebelde. Ele já expulsou os rebeldes de lá. Ele não precisa de mais rebelde, não. E é isso que Deus precisa agora, de gente que queira se entregar. Há alguma pessoa que gostaria de receber uma oração especial nesse momento? Há alguma pessoa? Querida, Deus te abençoe. Nós vamos orar por você. Levanta. Eu também vou levantar com você. Eu estou com você, minha querida. E não é só eu não, teu Deus está com você. Viu? E hoje nossos pedidos não são pelas coisas. Nosso pedido é por nós mesmos. É por nossa vida. É por nosso caráter. É pela mudança, pela veste nupcial. Queridos, em nome de Jesus, tome na mão de volta a sua vida. Irmão, vem aqui, por favor, pastor. Eu quero que o senhor ore para nós. Queria que o senhor orasse em nome de Jesus. Queridos, em nome de Cristo, peça a Deus que faça um trabalho pessoal na tua vida e Deus vai fazer. Vamos orar. Querido Pai Celestial, recebe nossa gratidão, o nosso agradecimento, porque apesar de tudo nos trouxeste aqui pelo Teu Santo Espírito. A Tua palavra foi exposta, foi uma lâmpada para cada um de nós, é uma luz para o nosso caminho. Permite, ó Pai, que a mensagem de hoje possa despertar em nós fome e sede de justiça. Permite, Senhor, que aproveitemos os apelos da Tua palavra para conseguirmos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, para experimentarmos o refrigério que deve anteceder a breve volta do Senhor Jesus. Pedimos nesta hora a Tua bênção sobre Tua serva, a irmã Maísa. Abençoes o seu esposo, que eles possam, pela Tua graça e poder, terminar a obra que se propuseram realizar aqui em Pernambuco.
Sabemos que Tu podes fazer muito mais do que aquilo que pedimos e nós já Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que certamente tens para este casal. Que muitos missionários possam ser preparados a fim de levar a tríplice e última mensagem Tua a todos os rincões deste estado, deste país e do mundo. Traz-nos de volta amanhã para continuar aprendendo na Tua Palavra. E ao sair de aqui, acompanha-nos com Teus santos anjos em segurança. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.